Em nosso estudo de hoje, a lição 14 do livro Segue-me, que tem como título Esta Noite. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os ramos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças: o suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec no item 14 do capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe O Suicídio e a Loucura. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura deve-se à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias, evidente se torna que essa força o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva dos abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Espíritas, amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e a pensar. Emmanuel hoje, ele parte de um versículo do Evangelho de Lucas, em que Jesus está falando com aquela pessoa que está juntando muitas provisões materiais, e ele fala, louco, esta noite te perderão a alma, e o que tens preparado, para quem será? Querendo dizer que o patrimônio material vai ficar aqui entregue às traças, aos ladrões, ou até mesmo, vamos usar aqui, aos familiares, aos herdeiros, enfim, e que qual é o patrimônio que a pessoa estaria levando para o outro lado da vida, que é para a vida espiritual. E ele vem chamar a nossa atenção de que não basta a gente juntar valores materiais para a garantia da felicidade, não basta. A gente precisa mesmo de valores do espírito. E vem chamar a atenção de dois assuntos que são da maior importância na doutrina espírita, que um se chama a loucura e outro se chama o suicídio. E ele ainda faz uma questão de chamar assim, ó, vamos chamar a loucura de obsessão e vamos chamar o suicídio de angústia, para a gente poder localizar bem aqui e ter até termos de comparação. Primeiro, loucura, obsessão. Gente, a gente vai estudar o livro dos espíritos e quando vai tratar da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida material, eles são categóricos em afirmar para a gente que os espíritos nos influenciam tanto que de ordinário são eles que nos dirigem. E a gente fica incomodado quando lê aquilo a primeira vez, a gente fica assim, como assim? Eles ficam o tempo todo jogando ideias, se comunicando mente a mente, a gente não escuta a voz e não vê o espírito do nosso lado, mas a gente vai recebendo as ideias e a gente não sabe realmente discernir quais são aquelas ideias que são nossas, mesmo impulso próprio, quais que estão vindo deles, mas eles vão sugerindo para a gente vai abraçando e dentro do nosso livre-arbítrio a gente escolhe aquilo que a gente quer fazer. O problema todo é que se a gente está recebendo essas influências para o bem, elas não são chamadas de obsessão. Pelo contrário, eles vão dizer que são os nossos anjos guardiães, são os nossos espíritos familiares. Agora, quando é qualquer coisa contrária ao Evangelho de Jesus, que vai trazer consequências, vai trazer provas para o futuro, aí ele vai chamar de obsessão. Então, o que acontece? O espírito que está aqui do nosso lado, ele joga a ideia. Eu abracei a ideia e eu me torno responsável a partir de agora, porque
A ideia era dele, tudo bem, ele teve o impulso original de me estimular a pensar nisso, mas eu que alimentei a ideia e eu que vou estar aqui transformando essa ideia em palavra ou em atitude com as mãos. Então a obsessão é um estudo muito interessante, porque ao invés de a gente, como outras denominações religiosas faz, né, de colocar a culpa exclusivamente numa terceira pessoa e normalmente chamar essa terceira pessoa de diabo, de demônio, de satanás, esses nomes que tem por aí, o inimigo. Não, a gente vai falar assim, ó, o problema está em mim mesmo. Eles só vão estimular aquilo que eu ainda tenho contrário ao evangelho, de maneira que cabe a mim diariamente identificar aquilo que está contrário ao evangelho e vai fazendo igual o bom jardineiro, vai podando. Se a gente não conseguir acabar de uma vez por toda, que a gente vai diminuindo aos poucos, até que chegue o dia que a gente quase não tenha ou não tenha mais em definitivo nenhum traço negativo. A gente sabe que aqui na Terra é muito difícil isso acontecer como termo, né, como final, mas pelo menos a gente vai melhorando enquanto a gente está aqui na Terra. Essa é a maneira da gente lidar com a obsessão ou com a loucura que ele vem falando aqui pra gente. Agora, quando vai falar do suicídio, aí do suicídio a gente já trata de uma coisa mais grave. A gente até convida, né, aos amigos aí que estiverem interessados, se colocarem o meu nome, Robson Valentim, suicídio, ou então Robson Valentim, CELD, Centro Espírita Leon Denis, vocês vão encontrar algumas palestras minhas gravadas sobre esse tema que é da maior gravidade e que eu tenho dado uma atenção especial durante algum tempo, que é o suicídio. O suicídio ele vai trazer o maior, olha bem, o maior sofrimento que um espírito pode experimentar em toda a sua trajetória espiritual, né? Aqui na Terra não. Eu estou falando assim, desde que a gente foi criado como espírito, lá simples e ignorante, até chegar ao progresso, chegar à perfeição, o que acontece? Se for botar assim, o maior sofrimento experimenta aqueles que se suicidam. Por dois motivos, né, que a gente vai desenvolver aqui muito rápido nesse espaço. O primeiro é que quem se suicida fica preso ao corpo, não consegue se desligar do corpo e continua sentindo tudo que o corpo está sentindo. Frio, calor, fome, está dentro de um caixão de madeira, está entrando em decomposição e você está sentindo aquilo tudo sem poder se defender. A semelhança daquela pessoa que tem um AVC, por exemplo, está aí num estado de coma, está ali preso ao corpo, não se desligou do corpo, mas está ali sujeito ao corpo ainda preso. A pessoa com AVC, então, ela tenta se comunicar, muitas das vezes é só através de pescada de olhos e com traqueoscomia, ou às vezes paralisa só um lado, né? Enfim. Mas ali no suicídio é mais grave e uma vez eu perguntei para os espíritos quanto tempo a pessoa pode ficar nesse estado e a resposta foi terrível, até o tempo em que duraria a vida dele aqui na Terra. Se ele, por exemplo, se suicidou com 15 anos de idade, mas teria programação para viver até os 80, ele pode ficar até 65 anos nesse estado, que é muito grave. Né? Aí eu perguntei para os espíritos, como é que a gente faz para abreviar? Normalmente a pessoa, através do arrependimento sincero, através da prece, consegue. O problema é que o suicida direto, ele não tem fé, não encontra força dentro dele para estar fazendo essa oração. Então esse é uma primeira consequência. A segunda consequência é que a gente sempre marca tragicamente o nosso corpo espiritual naquela lesão que a gente promoveu na gente mesmo para poder alcançar o suicídio. E no corpo seguinte, quando vai ter uma nova experiência material, independente de onde seja aí, onde o Pai mande a gente dentro do universo, pode ser aqui na Terra mesmo, pode ser em outro lugar, eu vou estar carregando a marca do que eu fiz comigo mesmo. Então, Chico Xavier, em um dos vídeos dele, até fala, eu vi pessoas que se envenenaram e que renasceram de berço, já com um monte de problema digestivo. Eu vi pessoas que se enforcaram e renasceram paraplégica, tetraplégica, de acordo com a lesão que promoveram na coluna vertebral. Eu vi pessoas que se afogaram e renasceram com problemas graves respiratórios. Então vai estar sempre trazendo marcas no corpo até que a gente consiga recuperar e reparar o mal que a gente fez. Essa aqui é a ideia. Então, voltando aqui ao estudo, Emmanuel fala pra gente, olha, vamos fazer um paralelo, as pessoas ficam preocupadas com dinheiro, com patrimônio, mas o que a gente está tendo de provisão de reserva espiritual para se precaver dos casos obsessivos e se precaver contra a ideia do suicídio? Fica aí a reflexão para cada um de nós.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.